Boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você mais uma vez. Que a presença do Senhor abundantemente transborde e inunde a sua vida, o seu coração, a sua alma, a sua mente, a sua casa e o seu local de trabalho. Deus te abençoe nesta linda noite de segunda-feira, aquele friozinho característico do nosso inverno tropical, que em alguns dias do ano dá o ar da graça. Para quem gosta, aproveita porque não são muitos dias. Aqueles que não gostam, deem graças a Deus porque o frio por aqui ele passa depressa, é visita de médico. Alguns dias por ano e até o ano que vem. Graças a Deus, o nosso Deus não é assim. Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repito, disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta palavra ele disse no momento em que estava dando aos seus discípulos as instruções finais, aquelas que eles deveriam seguir após a ascensão de Jesus aos céus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E aí ele conclui: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você quiser depois ler o que eu acabei de citar, basta você abrir a sua Bíblia no último capítulo do Evangelho de Mateus, portanto, capítulo 28, nos versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Diante dessa promessa do Senhor, nós podemos ter paz. Porque ele disse que estaria conosco. Além disso, ele também disse que enviaria o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, que está com você, está comigo, está com todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus e passam a confiar nele. Você tem feito isso? Você tem entregado a sua vida a Jesus e descansado no Senhor, confiado nele? É bem verdade que em muitas ocasiões nós nos sentimos, de certa forma, apertados. As circunstâncias nos apertam. As circunstâncias, certas ocasiões, nos oprimem, nos comprimem e nos reprimem. Mas eu tenho que ter convicção de que o Senhor está conosco. Por isso eu citei esse versículo do último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus 28, versículos 19 e 20. Jesus dá as instruções finais e tranquiliza os seus discípulos dizendo: estou convosco todos os dias. Hoje foi um bom dia para você? Quem já entrou já está aqui comigo: Léo, Dulce, Fabiane, Dona Nena, minha esposa. Hoje foi um bom dia para você? Como foi o seu dia hoje? Se foi bom, louvado seja Deus. Se não foi tão bom assim, louvado seja Deus também. Porque disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Jesus está com você. Jesus está comigo. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar lutas. O fato de Jesus estar com você, o fato de Jesus estar comigo, não quer dizer que nós não enfrentaremos lutas. Mas quer dizer que nós não estamos sozinhos nas lutas. Isso faz muita diferença.
não estar sozinho é totalmente diferente de lutar por suas próprias forças, não é verdade? Por quê? Quem não tem Jesus no coração, quem está por sua própria conta e risco, está limitado, está restrito à sua própria capacidade, suas próprias forças, suas próprias armas, suas próprias ferramentas. E está restrito, limitado ao que consegue fazer. Mas quando você está com Jesus, a situação muda. Porque você não está mais refém da sua força, do seu potencial, da sua capacidade. Não quer dizer que nós não tenhamos que ser fortes. Olha só que interessante. Deus, quando fala com Josué, capítulo 1 do livro de Josué, Moisés, meu servo, é morto. E agora, você fará esse povo atravessar o Jordão e tomar posse da terra que, por herança, prometi dar a seus pais. E Deus diz para Josué, seja forte e corajoso. Entretanto, Deus também disse, eu estarei contigo. Olha que curioso. Seja forte, mas eu estou com você. Seja forte, mas eu não vou te deixar sozinho. Seja forte, assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo. Isso está lá, depois você pode conferir os primeiros 10, 11 versículos do capítulo 1 do livro de Josué. Seja forte, mas eu estou com você. Disse Jesus aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, Deus está contigo. Viu, Paulo? Viu, Léo? Dulce? Fabiane? Deus está contigo. Deus não te deixou sozinho. Jesus não te deixou desamparado. Ao contrário, Ele está contigo. Assim como Ele foi com Moisés, Ele seria com Josué. E Ele garantiu isso para Josué. Ninguém te poderá resistir. Olha que palavra poderosa, disse Deus a Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Que lindo! Que Deus generoso! Que Deus maravilhoso! Que Deus amoroso! Fiel! Perdoador! Longânimo! Misericordioso! Que palavra doce! Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, mas a palavra que tenho a lhe dizer é: Deus está com você. Jesus está contigo. Ah, mas eu enfrento uma luta, uma tribulação, uma tempestade. Lembra da tempestade que Jesus estava dormindo no barco? Jesus estava com eles. Eles não estavam sozinhos. Você está enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida? Então eu quero te fazer um convite. Vamos orar para Deus nos abençoar e abrir as portas e manifestar o seu poder, a sua graça, a sua poderosa mão. Sabe, de joelhos dobrados as coisas começam a mudar. E eu tenho dito isso aqui. O segredo da oração poderosa é uma vida no altar. Deus está contigo, mas Ele quer a sua vida no altar. Lembra que nós conversamos ontem sobre Enoque? Aquele personagem, até certo ponto, misterioso da Bíblia, que foi trasladado. O procuraram e não mais o encontraram, porque diz o texto que Deus o tomou para si. Deus quer você. Deus te escolheu. Um dia Deus vai te tomar para Ele também. Ele te prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas para que essa obra seja completa, eu devo reconhecer que Ele está conosco todos os dias. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma vida no altar. O que é uma vida no altar? O altar é lugar do quê?
de entrega, de oferta, de sacrifício, de abrir mão, de doar e de se dar. Deus está com você. Deus está comigo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados. Engano seu se você achar que Jesus se esqueceu de você. Nananina, não. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Deus te ama e quer você perto dele. Jamais se esqueça. Em hipótese alguma, se esqueça. Ele te ama. E Ele está com você. Pare de andar temeroso ou temerosa diante das dificuldades que estão na sua frente. E comece a declarar que Jesus está com você. Jesus está contigo. Ele não se esqueceu de você. Ele sabe das suas lutas. E digo mais, Ele sabe das suas angústias. Ele sabe das suas aflições. Ele sabe dos seus temores. Ele sabe das suas limitações. Ele te conhece antes de você ser formado. Aliás, antes da fundação do mundo, Ele já vislumbrava você e te escolhia para Ele, para o louvor da glória dEle. Queridos, o que é que fez Davi, o pequenino rapaz, ruivo e de boa aparência? Enquanto ele era pastor do rebanho do seu pai Jessé, o que fez com que ele tivesse condições de matar um leão, um urso? Porque Deus era com ele. O mesmo Deus que era com ele, apacentando as ovelhas do seu pai. Foi o Deus que esteve com ele no campo de batalha contra Golias. E foi o Deus que esteve com ele quando Saul o perseguia. E foi o Deus que esteve com ele quando ele teve que se refugiar no meio das cidades dos filisteus. E foi Deus que esteve com ele quando ele foi coroado. E foi Deus que esteve com ele mesmo quando ele pecou. Mandou o seu capitão para a frente de batalha para ser morto, para se deitar com a esposa dele. E foi Deus que esteve com ele todos os dias. Mesmo quando ele pecou, mesmo quando ele falhou, Deus não abandonou Davi. Mesmo quando eu pequei, mesmo quando eu falhei, mesmo quando eu caí, Ele esteve comigo. E Ele está com você. Ele não te desamparou. Ele não se esqueceu de você. Ele não se apartou de você. E tampouco deixou de te amar. Deus é contigo por onde quer que você ande. Lembra daquela canção? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa o que você fez. Não importa quem você é. Ele conhece o seu caminhar. Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos, mesmo antes deles virem à sua mente e saírem pela sua boca. Então não olhe para você. Não olhe para o problema. Não olhe para a tribulação. Olhe para Jesus. Queridos, essa palavra tem verdadeiramente jorrado de dentro de mim. Todas as madrugadas, quando dobro os meus joelhos, essa palavra vem de frente comigo.
E eu, particularmente, tenho sentido da parte do Senhor o chamado, a convocação de um novo tempo. Eu tenho certeza que a igreja não será a mesma depois que passar essa pandemia. E essa pandemia veio no tempo de Deus para mover o mundo e despertar o povo que estava adormecido. E eu me refiro ao povo de Deus, que precisava sim de um chacoalhão para sair da zona de conforto, abrir os olhos e entender que é tempo, o tempo chegou, a hora é esta e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes a quem o Pai procura. Conforme está lá em João capítulo 4, versículo 23. Entenda, Deus está à procura, Ele está recrutando servos e servas, homens e mulheres, jovens e velhos, crianças e adultos, sem fazer distinção de pessoas. Ele está com os braços abertos, dizendo: vinde a mim. Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, disse Jesus. E a palavra de Deus vai me dizer lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, o Senhor está à nossa porta, a porta do nosso coração batendo. Ele não invade. Ele não força a barra. Ele não força a entrada. Ele apenas bate a porta. O inimigo às vezes chuta a porta, força uma situação, invade. Deus não. Deus respeita. E Ele respeita porque Ele ama. O amor faz com que Ele respeite sua vontade. Mas eu não tenho dúvidas que Ele espera ansioso, desejoso de ter afinidade, comunhão com você. Hoje eu compartilhei, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, e também pelo WhatsApp, aqueles que estão na minha lista de transmissão receberam, a nossa hashtag Tô Dentro. Ela está mais viva do que nunca. Esta semana, queridos, nós completaremos 90 dias de lives diárias. Esta semana, na virada do mês, 90 dias, ministrando, liberando uma palavra de bênção, de vitória, de fé e de esperança. E Deus está conosco. E nesse período, quanta coisa já aconteceu na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quantas pessoas já foram alcançadas, quantas pessoas já foram abençoadas, quantas pessoas já foram alimentadas com esta palavra. Para não falar de outras tantas que foram confortadas, que foram despertadas. Hoje eu falava com alguém pelo WhatsApp, que possivelmente 3 meses atrás sequer imaginaria estar dedicando tempo de estudo à palavra de Deus. Mas que hoje está desejosa, essa pessoa está desejosa de ir além numa vida de comunhão com Deus. Não com a água pelo tornozelo, pelo joelho ou pela cintura, mas mergulhado nesse rio que brota do altar de Deus. Nadando na correnteza
da vontade do Senhor. Isso é fruto desse trabalho. E uma pessoa que convida outra, que convida outra e que convida outra. Por isso a importância de você compartilhar. Por isso a importância de você somar comigo. Encaminhar a live para os seus seguidores do Instagram, para os seus amigos do Facebook. Mandar o link do YouTube, divulgar o canal, para que mais pessoas se inscrevam e assistam às ministrações. Já são quase 90 ministrações. No início eram um pouco mais curtas, agora elas têm em média 50 minutos. Quanto tempo de palavra não tem gravada aí à disposição para se alimentar? Mas eu sei que Deus tem mais. Deus está me chamando para uma nova jornada de oração. E eu tenho dito sim ao Senhor. Vamos ver o que Ele nos trará a partir da virada deste mês, de junho para julho. Estou atento, pois quero servi-lo. Quero ser canal de bênção. Mas sei que você também pode fazer isso. Deus também está te chamando. Deus também tem planos para a sua vida. Deus também te escolheu. Faça a sua parte. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. O Senhor espera de você uma entrega. Essa palavra que eu quero compartilhar hoje, dentro da hashtag Tô Dentro. Deus está te chamando. No entanto, é um convite, não é uma imposição. Aceita quem deseja aceitar. Por isso, aqueles que topam, comecem a marcar nas suas postagens, nas suas publicações. Vamos esparramar, vamos subir essa hashtag Tô Dentro. A fim de que a palavra seja propagada. Mas isso requer compromisso. E eu quero ler com vocês alguns versículos apenas no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. A partir do versículo 27, diz assim o texto: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Jesus ia passando, e na passagem ele viu um homem chamado Levi, ou Mateus, é a mesma pessoa. E virou-se para ele e disse: Segue-me. Essa palavra, queridos, tem ecoado dentro de mim. Mas entenda que aqui há um compromisso. Jesus está convidando a um compromisso. Porque o mesmo Jesus disse num outro momento: Se alguém quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E olha qual foi a reação desse cobrador de impostos. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Entendem? Aqui me refiro, quando eu falo em pagar um preço, o preço de deixar tudo. O preço de abrir mão da sua vontade, de abrir mão do seu próprio pensamento, do seu próprio querer, dos seus próprios planos e abraçar a vontade de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, como é no céu. E Levi, quando ouviu o convite do mestre, diz o texto que ele se levantou
deixou tudo e o seguiu. O Pai está procurando pessoas assim nos nossos dias. Quem está comigo? Hashtag, tô dentro. Mas quem está dentro, levanta. Deixa para trás o que atrapalha. Deixa para trás o que nós chamamos alguns dias atrás de excesso de bagagem. Lembram? O que é que atrapalha? Aquele cego, lembram de Bartimeu? O cego que estava assentado à beira do caminho. E quando ouviu que Jesus ia passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia fala que começaram a mandar aquele cego se calar. Pare! Não vês que o mestre está ocupado? Pare de importunar. E quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E chegou um momento em que o mestre parou e disse: chamai-o. E alguém se aproximou de Bartimeu e disse: tem bom ânimo, ele te chama. O que Bartimeu fez? Ele lançou a capa que poderia atrapalhar que ele se levantasse e fosse rápido até Jesus. Ele jogou fora a capa. O excesso de bagagem, ele se livrou rapidamente para ir direto em direção a Jesus. O que está te atrapalhando? Qual é o seu excesso de bagagem hoje? Nesse dia 29 de junho de 2020, às 22 horas e 31 minutos. O que está te atrapalhando? O que está te impedindo, te dificultando de chegar até Jesus? Joga fora! Abre mão, deixa para lá. Tem muitas pessoas que se apegam a diversas coisas e pessoas e situações, e isso as impede de irem a Jesus. Analise, veja, avalie o que está te atrapalhando. E jogue fora. Abra mão, deixe para lá. Sabe, queridos, eu tenho sido inclinado a recusar uma certa proposta que me fizeram, porque sei que ela vai me embaraçar e me causar dificuldades de estar à disposição do reino. E graças a isso, eu escolho Jesus. Abra mão do que está te impedindo, do que está te dificultando. Jesus tem muito mais para você. Jesus tem muito mais para a sua vida. Jesus tem muito mais reservado, infinitamente mais do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Conforme o seu poder que opera em você, em mim, em nós. E Levi deixou tudo. Ele se levantou e deixou tudo para trás. E em seguida, versículo 29 diz que então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Ele ofereceu a Jesus o que ele tinha. Ele deu a Jesus um banquete. Entendem que o compromisso ele passa pelo altar? Levi ofereceu a Jesus o que ele podia, era um banquete. Um banquete para ser criticado, porque muitos outros publicanos estavam ali para criticar Jesus, criticar Levi. Jesus não estava preocupado com as críticas. Levi não estava preocupado com as críticas. Ele estava interessado no convite que Jesus fez. Haverão pessoas que vão te criticar. Haverão pessoas que vão te acusar, que vão te recriminar, que vão te questionar. Mas por quê? Que absurdo! Por que Jesus? Porque
Ele é o meu Rei, o meu Mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que derramou sangue inocente na cruz, o único que foi capaz de se doar e de se entregar por mim. O único que quando me viu, quando olhou para mim, ele não julgou, ele não me acusou, ele não me apontou dedos para dizer no meu pecado. Ao invés disso, ele me amou primeiro, ele me perdoou e ele me escolheu. E ele me estendeu a mão quando eu caí. Quantas pessoas fizeram isso por você? Na maioria das vezes, quando você cai, as pessoas vão apenas para tripudiar, para apontar o dedo, para te ridicularizar, para te criticar. Ah, eu sabia que isso não ia dar coisa boa. Fulano, como sempre diziam acerca de Jesus, Nazaré, jamais sairia coisa boa de Nazaré. Porque Jesus era de Nazaré. Mas foi de Nazaré que veio o Redentor, o Cristo, o Salvador da humanidade. O meu Senhor, Mestre e Redentor. Foi de Nazaré. Foi do lugar improvável. Sabe, queridos, a Bíblia é recheada de escolha de pessoas improváveis, de lugares improváveis, de circunstâncias improváveis. Davi era o menor, era o caçula. Ele era o improvável, mas foi ele que Deus escolheu. Gideão, um dos juízes de Israel, ele era o menor na casa do seu pai, que era da menor tribo. Mas foi Gideão que Deus escolheu. Quando Deus escolhe, ele muitas vezes escolhe o improvável. Mas eu? Quem escolhe é Deus. Ele não escolhe por estatística. Ele não escolhe por aparência, como Deus disse a Samuel. Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Talvez você que está aí comigo seja o improvável da sua casa, o improvável da sua família, o improvável da sua vizinhança, o improvável da sua empresa. Mas é você que Deus escolheu. É com você que Deus vai fazer, se você quiser. Entende por que subimos essa hashtag? Tô dentro. Quando Jesus convidou Levi, Levi na mesma hora disse, tô dentro. Esquece a minha vida de cobrador de impostos. Esqueça a sua vida passada. Como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Meus queridos, minhas queridas, Deus está te chamando para ter uma vida com Ele. Uma vida no altar. Uma vida de vitória, sim, mas uma vida de compromisso. Uma vida com Deus é resultado de alguém que anda com o Senhor. E para andar com Deus é necessário ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Deus deseja muito que você abra o seu coração e o receba de uma forma especial, dizendo, Jesus, estou dentro. Conta comigo. O Senhor conhece as suas limitações, as minhas limitações, os seus pecados, os meus pecados.
os seus problemas, suas faltas, os meus problemas, as minhas faltas. Ele conhece os nossos erros do passado. Ele sabe o que nós fizemos no verão passado. E mesmo assim ele nos escolheu. Ele sabe onde nós caímos. Mas chegou a hora de nós pararmos de olhar para onde caímos e olharmos para Jesus. E irmos em frente. Porque Ele tem planos para você. Ele tem planos para mim. Queridos, eu tenho no meu coração uma certeza. A certeza de que julho trará novidades no mundo espiritual. E você tem duas opções. Tô dentro ou tô fora? Tô dentro ou tô fora? É contigo. Se você tá dentro, vem comigo. Não desejo ir sozinho nessa não. Eu tô dentro. Para abraçar com todas as minhas forças o que Deus tem para que seja feito. Mas, sinceramente, gostaria de ir contigo. Gostaria de ter você nessa, junto. E se você topa, nós vamos começar a orar nessa direção, a partir de hoje. Essa hashtag tô dentro não é só para ficar bonitinho, não, para ficar bacana a postagem. Não. É compromisso de coração. Isso mesmo. Até quando você clica nesse coraçãozinho aqui do Instagram, primeiro ajuda bastante porque quando você clica, quanto mais curtidinhas, mais coraçõezinhos vão subindo aí, mais a live ganha visibilidade pelo aplicativo. Mas além disso, é uma forma de você dizer, Senhor, eu estou clicando aqui para dizer que eu estou nessa. Aí você curte aqui, você curte lá, é uma forma de se expressar através das redes sociais. Vai escrevendo aí também, é uma outra forma de você se manifestar. Muitas vezes nós precisamos verbalizar. E diante dessa plataforma, a forma que nós temos de oficializar isso é escrevendo. Já que nós não estamos numa reunião interativa, com todos aparecendo e todos vendo todos e falando com todos. Hashtag, tô dentro. Levi fez o quê? Deixou tudo. Ele se levantou e deixou tudo. E Jesus, ele diz assim, aquele que não deixar seu pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, por amor de mim, não é digno de mim. Isso não significa, como foi muito mal interpretado essa citação de Jesus, que eu devo negligenciar minha família. Não é isso. Mas é dar preferência, dar prioridade. Para mim, prioridade é Jesus. Depois vem família. Depois vem pai, mãe, tio, tia, avô. Logo, precisamos entender. Eu posso confessar para vocês uma coisa? Eu não tenho ideia, eu não faço ideia da dimensão do que Deus vai fazer. Não sei. Nem me atrevo a imaginar. Mas eu posso te assegurar. A gente que já tem mais tempo nessa estrada consegue sentir quando a coisa começa a acontecer. Ainda que ainda não tenha se concretizado. Não consigo vislumbrar a dimensão disso, mas eu sei que será poderoso. E eu gosto de usar um trocadilho que expressa bem isso. A obra do Senhor será feita comigo ou semigo. Mas eu prefiro que seja comigo. Porque Deus é Deus. Ele fará a sua vontade de um modo ou de outro. Comigo ou semigo. Melhor que seja comigo, eu quero. Se você topa abraçar esse desafio, faça como Levi. Se levante
O se levantar é uma atitude de espírito. Postura. Deixe tudo para trás. E siga Jesus. Estarei orando mais uma vez hoje à meia-noite. Joelhos dobrados. Clamando a Deus. E a partir de hoje a oração caminha nessa direção. Hashtag tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Se você também está dentro, então você vem comigo nessa oração. Você vem comigo nesse propósito. Sinaliza para a gente orar junto. Sinaliza, se manifesta, vai escrevendo, curte, entra em contato. Para a gente ir na mesma linha. Caminhando. No propósito de Deus. Deus tem lindos planos para nós. Não tenha dúvidas disso. E essa pandemia, esse período de isolamento social, de quarentena, foi um instrumento que Deus reverteu a nosso favor para nos abençoar e para nos trazer para perto dele. E nesse período, aproveitemos para nos fortalecermos e prepararmos para aquilo que o Senhor vai fazer. E que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, como é feita nos céus. Essa é a palavra que tenho literalmente queimando, borbulhando aqui dentro de mim. E quero ir na direção da vontade do Senhor, mas não sozinho. Quero ir com vocês. Deus te abençoe. Deus derrame sobre a sua vida graça sobre graça. Que essa palavra fale com você também. Naquilo que não fui capaz de transmitir a dimensão exata do texto. Que essa palavra fale com você. Continue falando. E que você possa ter esse despertar no seu coração. Levi se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Isso é o que Deus espera de você e de mim também. Fique com Deus. Um abraço muito especial. Um beijo carinhoso. Amanhã será o último dia de oração dentro de um propósito de 21 dias que me foi proposto por um pastor que é da área da intercessão e que, quando eu fui falar com ele, ele sugeriu 21 dias de oração. Amanhã é o 21º e último dia. E no romper do novo mês, julho, estaremos numa nova dispensação, numa nova etapa da nossa caminhada aqui de ministração. Confesso que não sei exatamente como será, mas o que posso dizer é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E para diferenciar um pouquinho, eu quero apenas terminar lendo a palavra de Deus. Nós vamos encerrar com a palavra de Deus hoje, nestes minutinhos finais. Isaías capítulo 6. Não vou pregar sobre isso. Eu vou ler o texto para encerrarmos. Depois você pode reler. Quem sabe depois a gente volta a esse assunto. Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com duas cobria os rostos, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Vou repetir o último versículo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.